Além de afirmar que as teorias pedagógicas interferem no nosso trabalho, devo afirmar também que o nosso trabalho nunca é neutro, o nosso trabalho nunca está apartado da luta ideológica. E as teorias pedagógicas, elas travam uma luta ideológica no campo da educação. Se nós não temos clareza sobre essa luta ideológica travada por meio das teorias pedagógicas, nós corremos o risco, eu diria até, não é nem correr o risco, nós quase que fatalmente acabaremos caindo em uma série de incoerências no nosso pensar e no nosso fazer em relação àquilo que nós teríamos ou teríamos como valores, objetivos e gostaríamos de fazer em educação. Muitas vezes nós podemos estar trabalhando na direção de uma determinada ideologia que não é compatível com aquilo que nós gostaríamos de ter como resultado do nosso trabalho educativo. Então, nós precisamos discutir as teorias pedagógicas pelo menos por dois motivos. Um é o de que elas interferem no nosso trabalho, outro é o de que elas traduzem no campo educacional uma luta ideológica da qual a educação não tem como escapar. Então, justificada a razão pela qual eu considero indispensável a discussão das teorias pedagógicas, passemos às teorias propriamente ditas, né? Quando nós falamos em teorias pedagógicas, nós devemos saber que, antes de mais nada, essas teorias, na sua maioria, são teorias que refletem a ideologia que podemos chamar de ideologia liberal burguesa. É a ideologia dominante da sociedade capitalista. A maioria das teorias pedagógicas reflete, portanto, o pensamento elaborado a partir dos interesses de classe, no caso dos interesses da classe dominante. O que não quer dizer que as pessoas que defendam aquelas teorias estejam necessariamente comprometidas com a classe dominante. Não, às vezes muito pelo contrário. São educadores, são intelectuais que acreditam estarem atuando em prol de uma educação compatível com os interesses da classe explorada, da classe trabalhadora, mas, inadvertidamente, acabam refletindo a ideologia dominante por meio das ideias que defendem. Bom, na história do pensamento pedagógico, no interior já da sociedade capitalista, nós temos duas grandes matrizes, duas grandes teorias pedagógicas. Uma delas é a teoria da escola tradicional, a pedagogia tradicional, e outra é a teoria escola novista, ou a pedagogia da escola nova. Essas pedagogias já foram analisadas por outros intelectuais, por outros educadores. O próprio Saviani, que eu já citei aqui, foi um dos que analisou essas teorias. Estudos mais recentes também têm procurado analisar criticamente essas teorias. Mas, entretanto, é necessário que eu retome aqui alguns pontos para que, então, eu possa, rapidamente, para que eu possa passar às teorias contemporâneas. A pedagogia tradicional, ou a teoria pedagógica tradicional, está relacionada à ascensão da burguesia ao poder, está relacionada à fase em que a burguesia foi classe revolucionária. A burguesia lutou contra o feudalismo e lutou pela construção de uma nova sociedade, a sociedade capitalista. Então, nessa luta, a burguesia foi classe revolucionária.
ela revolucionou a sociedade. A pedagogia correspondente ao período em que a burguesia foi classe revolucionária é a pedagogia tradicional. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer quando discutimos as teorias pedagógicas é não divorciá-las do seu contexto histórico. E, no que diz respeito à pedagogia tradicional, a primeira coisa é analisar essa pedagogia como uma pedagogia que surgiu no momento em que uma determinada classe tinha um papel revolucionário na história. E essa classe era a burguesia. E a pedagogia correspondente a isso era a pedagogia tradicional. A pedagogia tradicional, nas suas melhores expressões, ela traduz as ideias do iluminismo para a educação. Eu digo nas suas melhores expressões porque a pedagogia tradicional ela não tem uma única vertente. Ela tem pelo menos duas vertentes, mas até poderíamos falar em mais do que duas, mas pelo menos duas vertentes dentro da pedagogia tradicional. Uma vertente é a vertente que eu chamaria de educação tradicional de cunho iluminista, que é a vertente que defendeu uma educação pública, universal, laica, gratuita e obrigatória. Uma vertente que defendeu que a escola teria por tarefa levar a ciência e a razão a todos os cidadãos. É uma vertente que defendeu que as luzes do conhecimento deveriam libertar as pessoas das trevas, da superstição e da ignorância. Obviamente que, como representante do pensamento liberal burguês, a pedagogia tradicional estava eivada de contradições. Eu ia falar da outra vertente, né? A outra vertente da pedagogia tradicional foi, e a que chegou no Brasil no período da colonização, foi a vertente religiosa, no caso mais especificamente nosso, a vertente jesuítica. A pedagogia jesuítica foi uma pedagogia tradicional. E essa pedagogia tradicional, na vertente jesuítica, foi a que chegou ao Brasil no período em que éramos colônia de Portugal. Eu considero que a vertente laica da pedagogia tradicional é a que mais importantes contribuições trouxe para a educação, porque defendeu algo que ainda hoje não foi concretizado em sua plenitude, que é a socialização do conhecimento científico a todas as pessoas. A promessa da pedagogia burguesa tradicional não foi realizada em sua plenitude. Essa promessa ficou no plano da teoria, no plano da ideologia, mas não se concretizou e não poderia se concretizar, dadas as contradições que a burguesia sempre teve no que diz respeito ao conhecimento e à socialização do conhecimento. Porque, em parte, no momento em que ela era classe revolucionária, a burguesia deveria, sim, defender o conhecimento, defender a ciência, defender o pensamento racional e defender que tudo isso deveria ser difundido à população. Por outro lado, vários intelectuais e ideólogos da burguesia tinham clareza de que conhecimento demais para o povo pode tornar-se algo perigoso aos interesses da burguesia. Que conhecimento demais poderia gerar problemas em termos da subordinação da classe trabalhadora aos interesses da burguesia. Não é por acaso que vários pensadores burgueses defenderam que
a escola que deveria ser levada à classe trabalhadora deveria ser um misto de uma aprendizagem muito elementar da leitura, da escrita e do cálculo, né? E uma formação moral religiosa, sem a qual ficava difícil formar uma mentalidade dócil por parte da classe trabalhadora, dócil em termos de se submeter à exploração. E já aí, a vertente laica da pedagogia tradicional começou a ceder à pressão da ideologia religiosa. Se no início a pedagogia burguesa tradicional era laica, defendia a ciência, defendia a razão, aos poucos ela foi cedendo espaço para o pensamento religioso dentro da prática educativa, porque percebeu que uma certa religiosidade era importante para a dominação da classe trabalhadora. Em nome de uma formação cívica, na verdade, o que se fazia, o que se faz até hoje, é a utilização de ideias de cunho religioso para a domesticação do povo, para a domesticação da população. Bom, a pedagogia tradicional teve como seu grande mérito a defesa da transmissão do conhecimento pela escola. Mas ela foi fortemente combatida pela pedagogia escolanovista, pela escola nova. Em poucas palavras, a crítica da escola nova à pedagogia tradicional era a de que a pedagogia tradicional centrava-se demasiadamente no conhecimento armazenado nos livros, acumulado na cultura escrita, que a escola tradicional centrava-se no professor, que a escola tradicional não levava em conta a criança, não levava em conta o desenvolvimento psicológico da criança, não levava em conta os processos de aprendizagem da criança e não levava em conta a vida, a atividade da criança. Então, criticou a escola tradicional como sendo uma escola livresca, uma escola apartada da vida real das pessoas, uma escola que não considerava os aspectos psicológicos do desenvolvimento da criança. A pedagogia escolanovista defendeu, ela que lançou e defendeu o lema pedagógico que até hoje é o lema dominante nas teorias, entre as teorias pedagógicas, que é o aprender a aprender. Eu já analisei